Olá, aluno do ensino médio, eu sou o professor Márcio, sou professor da disciplina de Física, né? Estamos aí mais uma vez na TV para continuar um conjunto de aulas que está sendo dado aí de forma remota, né? Essas aulas estão todas disponíveis na plataforma Educ. Se você quiser reassistir essa aula ou ver alguma outra aula que foi dada, né? Você pode acessá-las através da plataforma Educ, que vai gerar lá, vai encaminhar você para um canal do YouTube, tá? Então, hoje nós estamos na aula de número 15 do primeiro ano, né? Então, se você quiser assistir as outras 14 aí, esse é o caminho. E o tema da nossa aula hoje vamos lá para a tela, evolução das tecnologias utilizadas pelo ser humano em diferentes épocas e o uso de diferentes tipos de energia associados a essas tecnologias. É um tema grande, né, de ser falado, mas resumindo hoje nós vamos estudar o que foi acrescentado de tecnologia envolvendo a física, lógico, que é a minha disciplina, durante aí ao longo da história e o que isso foi revolucionando. Lógico que nosso tempo é muito curto, então nossa abordagem aqui vai ser bem sucinta, bem simples, e você pode se aprofundar ou então pode complementar esses estudos aí através de outros canais, tá? Então vamos lá para a nossa aula de número 15 na tela. Então vamos aqui, pessoal, abordar o principal da física que revolucionou a história, que foram os instrumentos de medições. Dentre eles, o primeiro que eu vou colocar para vocês aqui na tela é a balança. A balança revolucionou os meios de troca, né, dentro da história, porque através dela foi onde pôde ocorrer trocas de forma justa dentro da sociedade, né? Então, assim, justas entre aspas, né? Porque, por exemplo, na época lá, 1 quilo de sal, onde as pessoas conseguiam negociar da forma de troca, que era o escambo, 1 quilo de sal valia muito mais do que 1 quilo de arroz, porque era muito mais difícil obter o sal do que o arroz, né? Mas enfim, vamos voltar aí para a tela. Estou mostrando para vocês a primeira balança assim, que foi pensada e criada, né? Há rumores que essa balança foi criada lá no Egito, né? Eles precisavam ali fazer uma quantidades equivalentes de ouro, né? E ela é chamada de balança de prata, né? Ela é bem simples, né? São 2 eixos, né? Como se fosse um eixo X, um eixo Y, né? Que equilibra 2 pratos, e dentro de um prato você colocava ali uma massa conhecida, né? E do outro lado você iria colocar lá a massa que você iria obter. E aí você iria buscar o equilíbrio, né? Para saber se tinha 1 quilo, era só você colocar 1 quilo do outro lado, né? Então a primeira balança foi essa balança aí. Depois veio a balança romana. Essa balança aí já foi mais popular, né? Eu acho que já talvez tenha contato com a balança desse tipo, né? É comum também em algumas escolas ter lá com o professor de educação física essa balança aí, ele pode ensinar você a usar essa balança, e é uma balança que foi inventada aí lá na Roma Antiga, né? Você equilibrava um peso ali juntamente com um relógio ali, que seria uma forma de marcar a massa, e quando você encontrasse o equilíbrio entre eles, você descobriria, né, ali a massa do objeto que você está pesando, né? Então, terminamos aqui, a massa revolucionou, pessoal, por isso que eu coloquei aí como primeiro instrumento. A balança foi o que mudou, principalmente, foi o primeiro instrumento aí que mudou a ciência. Segundo o instrumento que mudou a ciência aí como forma de tecnologia foi o relógio. O primeiro relógio, pessoal, foi esse reloginho aí, tentei simbolizar um relógio de sol, né, através de um GIF. Era projetada ali a sombra, né, ao longo do dia, com uma forma ali de ver em que fase do dia nós estaríamos, né? Nossa cidade tem um relógio de sol, né, chamada Praça do Relógio, aqui em Rio Branco. Você pode visitar ela ali perto da ponte que vai ali para o bairro São Francisco, se eu não me engano, ali próximo ao Horto, né? Tem um relógio de sol lá. E aí é marcado no relógio ali as horas do dia, ó. Peguei aí uma fotinha, né, de um relógio simples de sol. E o que revolucionou depois do relógio de sol foi a ampulheta, pessoal. Antes da gente partir para a parte digital,
Tudo que existia de ferramenta, inclusive na medicina, tudo era analógico. Então a ampulheta revolucionou por quê? Era um instrumento onde você tentava, ao longo do dia, antes da ampulheta de areia, teve a ampulheta de água. Então o desafio era o seguinte: você tinha que construir um instrumento em que ao longo do período que o sol estava presente, você tinha que descobrir qual era a quantidade de areia e qual era o tamanho da circunferência lá que tinha no meio da ampulheta, para que determinasse ao longo do dia, do nascer e o pôr do sol, em que essa ampulheta se esvaziasse. Ou seja, começava o sol, no nascer do sol, né? Você virava a ampulheta e aquela areia, no final do dia, quando o sol estava se pondo, aquela areia tinha que ser esgotada, né? Aí você conseguiria ali marcar a duração do dia. E aí você conseguiria fracionando, né? Depois o meio-dia, metade da areia, né? Um quarto do dia, né? E aí, quando seria o período da noite, você só viraria a ampulheta ali, porque seriam horas equivalentes, né? Então a ampulheta revolucionou muito, por isso que é o símbolo ali do tempo, né? Da história. Muita gente gosta, por exemplo, de fazer tatuagem da ampulheta. Ela tem uma história muito... Existiam construtores de relógio especificamente que tratavam sobre a ampulheta, né? Porque se você mudasse o tamanho, teria que mudar a quantidade de areia, teria que mudar ali a quantidade, o tamanho da circunferência em que a areia iria se esvaziar, né? Iria passar ali para o outro lado. Então, esse foi um instrumento que revolucionou, pessoal. Marcar o tempo foi determinante aí para muitas coisas dentro da ciência. Próximo instrumento, o termômetro, pessoal. O termômetro aqui foi assim uma virada de chave dentro da ciência, porque nós abordamos aí revoluções, né? Então nós tivemos a Revolução Industrial, onde o fogo, onde a energia térmica tiveram papéis fundamentais na mudança aí das tecnologias, né? Nós tivemos as primeiras máquinas a vapor. E aí como é que nasceu o termômetro? Vou mostrar para vocês aí na tela. O primeiro termômetro era assim. Era um instrumento onde tinha ali uma quantidade, que esse líquido que tinha ali foi mudando ao longo do tempo, né? O que você está enxergando na sua tela aí como preto. Testou-se a água, né? Só que a água tinha as limitações dela, por exemplo, ela congelava ali a 0 graus e começava a ferver a 100 graus Celsius. Depois foi o álcool, né? E depois do álcool veio aí, por exemplo, o mercúrio, né? Que é um metal, já conseguia medir temperaturas muito altas ali, temperaturas também onde nós consideramos ali negativas já. E o primeiro termômetro não se chamava termômetro, né? Você está vendo aí na tela o que chamava-se de termoscópio. Então, o que era o termoscópio? É um termômetro, só que não tem os números, ou seja, você só conseguia ver ali, quando colocava num objeto que emitia calor, você conseguiria ver o líquido subindo ao longo da coluna, mas como não tinha números, então não era possível dizer que era, por exemplo, 30 graus, 40 graus. Então você conseguia só aferir ali a altura, né? E ao longo do tempo as pessoas colocaram, vamos ver ali o termômetro, um caseiro ali, um termoscópio caseiro. Pessoas ali colocaram números no termoscópio e aí virou o termômetro, né? Você está vendo ali as principais escalas, né? Eu acho que você está vendo graus Celsius e graus Fahrenheit aí bem nítido na sua tela. E com números diferentes, ó. O que significa isso? É porque de 0 a 100, o responsável por colocar essa escala onde começava no 0 e ia até o 100 foi uma pessoa chamada Celsius, né? E a outra ali, a escala que tem o graus F, né, chamada de escala Fahrenheit, é utilizada em poucos países do mundo, né? Por exemplo, Estados Unidos é um dos poucos países que utilizam essa escala. E aí, por isso, por causa do nome dele, né, que era Fahrenheit, um dos nomes dele, né, tinha Fahrenheit, aí colocaram graus Fahrenheit no termômetro, que começava em 32 e ia até 212, né? Tem toda uma história por trás disso, pessoal, mas só para mostrar para vocês como nasceu e como se aprimorou o termômetro, tá? Depois disso, pessoal, veio os instrumentos que medem energia, né?
E aqui, o principal que você está vendo aí é o relógio, né? O relógio de energia, né? Isso aí é utilizado pelas empresas aí que distribuem energia para fazer a sua conta e cobrar aí quanto você está consumindo, né? Mas além disso, pessoal, tem um instrumento bem peculiar que é necessário para medir as grandezas elétricas, né? O nome desse instrumento aí é multímetro. Também nasceu todo analógico, mas hoje já é digital, né? Com a evolução da tecnologia para digital. Ele media tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica, tudo num só. Por isso que é multímetro, ele era multifunções, né? Então, com isso daí, foi possível aprimorar sistemas elétricos, tá? Esse que eu estou mostrando para vocês aí, ele é caseiro, pequeno, então para medir circuitos de pequeno porte. Então, ainda dentro de energia, só que agora numa energia um pouco mais perigosa, na energia nuclear. O nome desse aí, pessoal, é contador Geiger-Müller, né? Era um alemão, 2 alemães, na verdade, e elaboraram um instrumento para medir a radiação em objetos ao ar livre, né? Então ele contava ali a quantidade de partículas de radiação ionizante e marcava ali um fluxo ali naquele valor. E claro, tem todo um aparato, né? Fora isso, muito utilizado hoje, principalmente para fazer a fiscalização de alguns lugares com radiação ou acidentes nucleares, tá? Instrumentos que medem força. Isso aí é chamado de dinamômetro, tá, pessoal? O dinamômetro que você está vendo aí é para medir. Você coloca numa ponta o objeto e no outro você puxa. Quando ele começar a se mover, né, você vai marcar a força ali. Também gerou uma balança, né? Você está vendo aí a balança nasceu de mola, né? A primeira balança dessa forma aí era uma balança de mola. E aí, no exército, quando vocês aí, homens, né, completarem 18 anos ou fizerem 18 anos, nesse ano, nos próximos anos, vão chegar lá no exército e vão fazer o teste de força, né? Isso é um dinamômetro lombar, né? Você puxa ali o tanto que você aguentar e vai marcar a força que você possui. Então, na medicina teve uma evolução muito grande. O primeiro ali, o raio-x, pessoal. O raio-x é muito antigo, foi junto com a descoberta da radiação, né? A primeira radiografia foi uma mão, nem produzido por um objeto lá, tem toda uma história também. Acho que vocês veem melhor em outras disciplinas, né? Como, por exemplo, a química. Mas o raio-x do outro lado ali é um marca-passo, né? Dá para ver um raio-x ali de uma pessoa com um negócio no peito. Para manter o coração batendo, pessoal. Funciona ali com a bateria, né? Você coloca lá dentro do coração, dentro ali do peito, para manter o seu coração batendo, né? Ultrassom também é essencial aí para fazer alguns exames, né? Tanto exames para ver o bebê dentro da barriga, tanto exames ali para ver alguns órgãos internos, né? Ressonância magnética, né? E dentro da engenharia, a usina nuclear, aqui é imenso, né? Usina nuclear, você tem engenharia química, né? Produzindo aí combustíveis, engenharia civil, e o nosso objetivo é esse aí, ó, produzir uma engenharia suficiente para evoluir e fazer coisas aí, por exemplo, como o Tony Stark fazia, né? Para finalizar a nossa aula, pessoal, eu mostrei para vocês aí uma foto disso, né? Que virou isso aqui, ó. O primeiro computador era dessa forma aí. Então, a tecnologia, pessoal, evoluiu demais. Eu teria aqui um exercício, né? Qual é o limite da ciência? Isso é um coração, pessoal. Já estão fabricando órgãos. Isso aí é um fígado. Então, fica essa reflexão aí para vocês, né? Até onde é os limites da ciência, até o que nós vamos conseguir fazer. Então, essa aula fica por aqui, pessoal, em virtude do nosso tempo. Fique atento aí às próximas aulas e até breve.